Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou falar sobre o caso do médico estuprador. E, bom, não é para contar o caso em si, que vocês já devem estar saturados sobre o assunto, né? Mas é uma espécie de puxão de orelha aqui aos meus colegas psicólogos. Bom, primeiro que eu achei um absurdo essa questão de tentarem capitalizar, ganhar alguma coisa em cima do caso, né? Bom, eu acho que se as pessoas não têm nada de importante para falar sobre o assunto, então simplesmente não falem, porque, como eu disse, já há diversas agências de notícia que trataram sobre o assunto à exaustão. E isso entra naquela questão que eu já havia falado em vídeos passados, vocês podem procurar aí na minha playlist, que é a chamada sinalização de virtudes, né? Então a pessoa ela tem que fazer uma postagem, né, no caso esses psicólogos, colocando que eles são contra o estupro. Ora, mas quem é a favor do estupro, né? Eu acho que para ser a favor de estupro, só um outro doente como o cara, né? Como este médico aí que cometeu o caso, né? Então precisa fazer criar uma postagem sobre isso, né? Só para dizer que é contra, só para surfar na onda, né? E ganhar alguns likes. Então também entrou numa outra questão que eu sempre falei, também está na minha playlist, bastante, apareceu bastante na minha timeline das redes, é, psicólogas, né, colocando frases como, por exemplo, evocando, né, por aquelas questões ideológicas, né, de filosofias políticas, né, dizendo que todo homem é estuprador, dando a entender isso, né, que vocês sabem muito bem qual ideologia prega isso. E, enfim, como isso já estava ficando, de certa maneira, um tanto quanto manjado, então eles acabaram acrescentando uma outra frase, né? Criaram aí uma frase aí alternativa, que é nem todo homem é estuprador, mas percebam que é sempre um homem envolvido, né? Bom, então isso aí aconteceu a mesma coisa com esses políticos mesmo, né? Deputados, etc., que estão sinalizando virtudes, e aí a população tem que ir lá. E eu fico feliz que grande parte das que eu vi foram realmente mulheres, resgatando aí então casos em que as autoras de estupro foram mulheres também, tá? Eu posso dizer tranquilamente sobre isso, porque eu trabalhei na área, né? Eu trabalhei numa instituição que cuidava disso e tinha uma pilha, mesmo numa cidade de interior, tinha uma pilha aí de casos de estupros cometidos por mulheres, tá bom? Então não é aquela questão de que, porque o que que elas querem passar, deixar subentendido com isso, né? Bom, todo homem é um estuprador no potencial, né? Todo homem tem a vontade de estuprar, e se ele não cometeu esse crime, né? Não fez isso, essa atrocidade, é porque ele não teve oportunidade, ou porque ele pensou bem, não valia a pena, né? Achou que não valia a pena, mas vontade todos têm, né? Então você perceba que, como eu falei, né? Isso não se verifica, né? Realidade. Existem mulheres também que cometem isso, porque são pessoas doentes. Eu falo pessoas, tá? Doentes, porque não tem gênero. Isso é bem claro, isso é uma doença, não tem gênero, pode acometer homens e mulheres. Tudo bem que nós aí realmente temos que dar o braço a torcer que pode vir em grande parte por homens, né? A maior parte dos casos que conhecemos, mas também tem outras variáveis aí em relação a isso, como por exemplo já foi falado a exaustão em vídeos da professora Ana Caroline Campagnolo, que eu também sempre divulgo, né? Que quando acontecem com homens, e eu já atendi casos assim, que acontecem aliás com mulheres que abusaram de homens, de meninos, tem toda uma questão envolvida de que a vítima ela tem dificuldade em ir lá fazer a denúncia não é levada a sério, etc, né? Bom, eu acho bacana, como eu falei, né, e eu acho que deveria aumentar mesmo o leque, o número de mulheres que falam contra profissionais, pessoal, psicólogas, né, que se formaram, que não estão preocupadas com saúde mental de vítima em nada, estão preocupadas, como eu falei, com a sinalização de virtudes e com a militância, né, com a chamada lacração, né, e eu acho que mais mulheres tinham que realmente entrar em embate, em contestar é, essas ideias aí fantasiosas, né, porque então,
Se ficam quietas e concordam, então você está dizendo que, por exemplo, o seu filho é capaz de cometer uma atrocidade daquelas? O seu pai, o seu avô, os seus irmãos, né? Será que essas pessoas não têm pais, né? Essas mulheres? Porque se você for parar para verificar, né? E isso aí é um fato, é, geralmente quem está militando em relação a essas causas, elas possuem algum tipo de misandria, né? E aí você pode ver, que você pode perguntar para elas, bom, mas me conta aí tua história então, me conta aí qual é o problema da tua vida. Com certeza, vocês vão ver que aí elas vão começar a relatar que aí algum caso de problemas de relacionamento, problema com pais, né, etc. Então é sempre tem aquele ódio masculino por trás, né? Não, porque todo homem trai, porque todo homem não presta, porque todo homem não dá atenção, porque todo homem é violento, né? Ou seja, porque elas tiveram esse problema, elas generalizam, né? O que eu sempre chamo de fenômeno da generalização, acreditando que todos são assim. Bom, me diz aí vocês que estão me ouvindo, né? Vocês já foram agredidas por homens, já foram abusadas por homens, né? Já tiveram algum tipo de problema de relacionamento? Então entra naquela questão, né, do que se eu não conheço, não existe. Para essas pessoas, elas não existem quando a gente vê aí milhares também de bons exemplos de relacionamentos bacanas, de pais amorosos com as suas filhas, né, etc. Tá bom? Então é mais um terceiro ponto que eu sempre toco, né? Que se você escolher um psicólogo aí, uma psicóloga que também tem mais problemas, tá? Que também tem transtornos psicológicos, que tem problemas de relacionamento, problemas mal resolvidos, isso não só não vai te ajudar, esse profissional, né? Entre aspas, como ele vai piorar todos os problemas que você tem, tá bom? E é por isso que eu sempre defendi que deveria existir uma espécie de exame igual da OAB para que psicólogos também obtivessem o seu registro, né, sua licença de atendimento, né? Então que eles passassem ali por uma espécie de prova, revendo, né, uma revisão de todas as técnicas psicológicas de atendimento, independente da abordagem, dá para fazer isso, né, fazer esse tipo de teste de aptidão aí, intelectual e também psicológica, tá? Como alguém vai tratar problemas psicológicos do outro, se também tem problemas psicológicos, né? E se verifica, tem várias pesquisas sobre isso, que a maior parte das pessoas que possuem problemas aí emocionais, psicológicos, geralmente vão procurar justamente esse curso de psicologia, tá? Mas como uma espécie de tábua de salvação para si mesmo, só que elas acabam não se tratando simplesmente porque estudaram todas as teorias na faculdade, continuam com esses problemas, esses transtornos psicológicos e vão atender outras pessoas, tá bom? Aí cometendo todos esses erros que eu falei, piorando o psicológico, o emocional das pessoas que elas atendem, né? E misturando aí teoria psicológica com filosofia e ideologia política, tá bom? Né? A militância e a lacração. Bom, é isso que eu tinha que falar por hoje, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.